Olá, minhas donas de casa, como é que vai essa força? Sou eu, Zovag, e estou completamente abandonada por todos os meus web amigos. Porém, um homossexual com sua leve esquizofrenia não quer guerra com ninguém. Estou aqui com meu amigo, o Gnominho Diabetes. E hoje, trouxe o Gnominho Diabetes para passar uma linda mensagem para vocês e falar sobre Final Fantasy, uma das franquias que eu mais gosto nesse mundo. Então, se você também curte, o Gnominho Diabetes estará aqui, continuar com a gente. A franquia de jogos criada por Hironobu Sakaguchi em dezembro de 87 vem ganhando o mundo desde então, presente em todos os consoles, mobiles e plataformas digitais. Final Fantasy deixou seu nome na história como um dos maiores jogos de RPG do mundo. O primeiro capítulo de Final Fantasy nasce em 87 com uma manobra de restaurar a Square, que era uma empresa que estava à beira da falência, por isso o título Final Fantasy, a fantasia final, era a cartada mestra deles para se reerguer no mercado. E deu muito certo. O primeiro título da era 8 bits, Final Fantasy I, trabalhava um sistema muito simples de exploração e batalhas por turno. Os personagens, eles nem tinham um nome nessa época, diferente dos NPCs, que era a Princesa Sarah e o vilão Garland, e alguns outros personagens que você encontrava no meio dessa jornada. Mas era uma aventura extremamente simples, que sedimentaria ali as bases da mitologia de Final Fantasy que a gente conhece até hoje. Posteriormente, o herói principal foi nomeado Warrior of Light, pois eles eram os guerreiros da luz, e esse um personagem simbolizava os outros 4. Final Fantasy II chega no ano seguinte, cimentando vários conceitos que a gente conhece na saga, tratando de uma rebelião, a aventura de Firion, Maria, Guy, Ricard e Layla. Reunidos pela princesa Hilda, os heróis partem em busca de uma redenção contra o imperador maligno, Palamécia. É interessante notar que esse Final Fantasy aborda vários temas extraídos da saga Star Wars. Inclusive, um easter egg muito legal é que o imperador chamava-se Palamécia, em homenagem ao senador Palpatine. Então a gente vê parte da simbologia de Star Wars presentes em Final Fantasy, pois assumidamente os criadores eram fãs da saga. Um fato interessante é que é nesse momento que é introduzido um dos maiores ícones da saga, que são os Chocobos, as aves amarelas que servem de montaria no mundo de Final Fantasy, que ganharam uma popularidade tão grande, mas tão grande, que chegaram a ter sua própria série de jogos, como Chocobo Mystery Dungeon e Chocobo Race, que é tipo um Mario Kart com galinhas amarelas. Final Fantasy III é considerado o capítulo perdido da história de Final Fantasy para nós aqui do ocidente, porque ele foi lançado no Japão e só veio a ser lançado oficialmente no ocidente em meados dos anos 2000, e ele é de 1990. Ele só foi lançado aqui no ocidente para um remake para Nintendo DS. Ele conta também a história muito próxima do primeiro Final Fantasy, que são 4 guerreiros, chamados Guerreiros da Luz, que buscam salvar os cristais para salvar o mundo. No entanto, eles não tinham nome também na primeira versão. Para a versão de DS, eles receberam cada um seu nomezinho, porque as coisas já eram um pouquinho mais desenvolvidas nos anos 2000. Lunath, Raphia, Ark e Ingus. A jornada deles em salvar os cristais do mundo e derrotar o vilão Xande, que era apenas uma marionete do vilão chamado Cloud of Darkness, que apesar de ter sido ilustrado como uma mulher, é um vilão sem gênero, porque ele é apenas a manifestação de toda a força do mal. Isso é muito terrível, não é, Gnominho Diabetes? É horrível, eu não quero conhecer essa pessoa! Entendeu? Talvez uma das coisas mais notórias introduzidas nesse capítulo de Final Fantasy são elementos que iam permanecer durante a série inteira e tornar-se icônicos, como por exemplo a inserção dos Muggles. O que são os Muggles, Gnominho Diabetes? Você sabe? Porque Gnominho Diabetes dormiu, pois não tomou sua insulina. Os Muggles são pequenas criaturinhas que parecem marmotinhas, coelhinhos e têm asinhas de morcego e narizinho fofinho. Eles se tornam um ícone da franquia porque eles começam a criar um carisma muito grande com os fãs. Os fãs gostaram muito dos Muggles, eu adoro os Muggles. Eles aparecem daí pra frente até se tornar um ícone da franquia Final Fantasy. Outra coisa que é introduzida é o sistema de Summons. O que são Summons? Você me pergunta. Você sabe, Gnominho Diabetes? Gnominho Diabetes não sabe de nada, pois está inconsciente aqui do meu lado. Os Summons são criaturas que você consegue evocar durante a batalha. São monstros, figuras humanas, figuras alienígenas, figuras extraterrestres, figuras muito estranhas que você consegue trabalhar com eles durante a batalha. Dentre os Summons que a gente tem hoje são mais de uma centena. Os principais são a Shiva, Ifrit, Odin, Bahamut, Leviatã e Alexander. Daí pra frente, só Deus na causa, porque entraram mais de uma centena. E é muito legal você poder trabalhar com essas criaturas místicas sobrenaturais. Final Fantasy IV chega em 1991 ao Super Nintendo, trazendo um total de 12 personagens que você pode revezar durante a aventura, o que é algo extremamente novo e trouxe um frescor muito grande para a série. A história também é um ponto alto em Final Fantasy IV. Ela foca no personagem chamado Cecil.
Cécio começa como um cavaleiro negro a serviço do reino de Baron. Durante a sua jornada, ele tem algumas atitudes e ele começa a questionar a sua lealdade ao rei e a questionar as suas decisões. Então ele parte uma jornada para se tornar uma pessoa melhor. Ele acaba se tornando um paladino e aí as coisas vão evoluindo. Os personagens principais dessa jornada são Rosa, a namorada do Cécio, Rydia, uma Summoner, Caim, o melhor amigo do Cécio, e alguns outros personagens que você vai encontrando pelo caminho. São 12 e alguns deles têm tanta importância quanto os principais. Final Fantasy IV também introduz um sistema de múltiplos mapas, então você termina o primeiro mapa, vai para um outro e vai para um outro, expandindo muito mais a aventura deles. Em 1992 é lançado Final Fantasy V, que traz uma inclusão muito bem aceita para a série, que é o sistema de classes de personagens. Apesar de ser um Final Fantasy que diminuiu novamente o número de personagens para 4, talvez 5, mas eu vou deixar isso no talvez porque pode ser um spoiler muito grande do jogo, esses personagens ganham a possibilidade de trocar de profissão, de trocar de jobs e trocar de classes. Ou seja, você consegue customizar o seu personagem de uma maneira nunca vista até então nos jogos de 8 bits. Apesar de serem apenas 4 personagens, eles têm várias roupinhas e você sabe que um homossexual que consegue trocar a roupinha dos seus bonecos de videogame não quer guerra com ninguém. Eu gostei muito desse Final Fantasy, na verdade ele foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei, então eu tenho um carinho muito grande por ele. A aventura de Bartz, Reina, Faris e Galuf trata de cristais novamente, destruição do mundo novamente, e tem uma pegada de preservação ambiental, que é muito legal, que tratava sempre meio que mais ou menos as mesmas coisas. Eles começam a introduzir novos temas que acabam sendo reaproveitados lá na frente em Final Fantasies futuros. Final Fantasy V não fez tanto sucesso aqui no ocidente, mas lá no oriente ele é muito bem aceito. O último Final Fantasy da era de 8 bits é Final Fantasy VI, lançado em 1994. Esse Final Fantasy foi um precursor da sua época. A princípio, ele traz uma personagem protagonista mulher. É a primeira protagonista do sexo feminino de Final Fantasy, que se chama Terra. Ela é uma mescla entre Summons, que são criaturas místicas, e humanos. E esse Final Fantasy também traz uma nova abordagem, que é um mundo mais tecnológico. Até então, todos os Final Fantasy tinham sua tecnologia, mas eram mais ambientados em ambientes medievais. Final Fantasy VI já traz essa coisa mais tecnológica, com mechas, armaduras, pistola e raios laser e facas que soltam faíscas laser, para um universo que era extremamente medieval. Final Fantasy VI é um dos queridinhos do público até hoje, porque a história é muito bem amarrada. A trama é muito densa e os personagens são muito bem aproveitados. Final Fantasy VI consegue bater Final Fantasy IV no número de personagens. Ele oferece 14 personagens jogáveis, sendo que alguns deles são desbloqueáveis, o que causa ainda mais a interação do jogador com a plataforma. Um dos pontos altos de Final Fantasy VI é o vilão, o palhaço Kefka. Ao invés de ser apenas um imperador do mal, um cara que queria destruir o mundo, ele é um palhaço general do demônio, porque ele é muito terrível. Kefka se sedimentou como um dos principais vilões da franquia e até hoje ele é memorável pelos seus feitos. 3 anos depois do último Final Fantasy, a gente parte para a era tridimensional com Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é, sem a menor sombra de dúvidas, o mais querido entre os fãs. E também foi o que mais gerou receita para Square, através de vários spin-offs e até um filme lançado em 2005, Final Fantasy Advent Children. Os spin-offs são Crisis Core e Dirge of Cerberus, também para várias plataformas. Final Fantasy VII trata a história de Cloud Strife, um ex-soldado que parte numa jornada em busca de redenção, ao começar também, como o Cécio lá atrás, a questionar as suas atitudes e tomar vários tabefes na cara. Final Fantasy VII também tem um roster mais enxuto de personagens em relação ao Final Fantasy VI, que tinha 14 amiguinhos para você socar os inimigos. Ele tem também os personagens com uma característica bem definida cada um. Por exemplo, Tifa atua como monk, ou seja, ela luta com os punhos. Ela é uma mulher que não leva desaforo para casa e dá uns chutes muito radicais. Red 13 é um cachorro, lobo, uma criatura meio assim, que trabalha mais com magia. A Aeris, a super princesa 3000, até então a Aeris era a personagem mais meiga e delicada da franquia. Tem um plot twist muito grande com ela, que eu não vou revelar, porque em breve a gente vai ter inclusive um remake de Final Fantasy VII. Então se você não jogou, dá uma esperadinha e confere nesse remake que está muito bonito. A Aeris é uma maga branca, Sephiroth é o vilão talvez muito icônico da franquia, mais que o Kefka, eu tenho minhas dúvidas, mas assim, pela nostalgia os fãs gostam muito do Sephiroth. A gente tem também Cait Sith, que é um grande boneco de mogul gigante com um gatinho e megafone, é uma coisa muito esquisita, mas é um personagem muito divertido. Além deles temos o Barret, que é um gunslinger, o Cid, que é um lancer, é um cara que luta com lanças. Ah, peguei vocês! Era só isso.
E a gente tem dois personagens secretos, que são a Yuffie Kisaragi, que é uma ninja, ladra e muito mau caráterzinha, e Vincent Valentine, o vampiro sensual, que atira na cara de todos e deixou as fangirls muito enlouquecidas com sua carinha poligonal na época. Final Fantasy VII é um sucesso até hoje e não para de gerar novos capítulos. Como que eu falei, a gente vai ter um remake agora, vocês vão ficar ligados, daqui a pouco a gente traz informações pra vocês sobre o remake. Final Fantasy VIII. Se em Final Fantasy VII a gente tinha um ambiente super futurista, evoluído daquele ambiente que começou a ser inserido em Final Fantasy VI, Final Fantasy VIII a gente tem uma aventura quase escolar, uma coisa que poderia acontecer no mundo muito próximo ao nosso. Claro, com exceção de magia e vários outros elementos de Final Fantasy. Mas a atmosfera de Final Fantasy VIII é mais como se fosse brigas de escolas, entre aspas, dadas as proporções, claro. É muito triste porque Final Fantasy VIII tem uma história muito boa, mas como ele ficou entre dois Final Fantasies muito populares, que são o 7 e o 9, ele acabou sobrando como aquele patinho feio. As pessoas não curtiram muito. Até porque houveram algumas implementações no sistema de batalhas, que era assim, era muito difícil você usar magia em Final Fantasy VIII se você não ficasse sugando dos inimigos e de alguns pontos do cenário. E esse sistema, muito revolucionário para a época, acabou não sendo muito bem aceito pelos jogadores ao redor do mundo. Tipo, nem no Japão ele foi muito bem aceito esse sistema. Apesar de que no Japão Final Fantasy VIII faz muito sucesso, porque os personagens são claramente personagens com que os japoneses se identificavam muito. O protagonista se chama Squall Leonhardt, e ele é um cara super austero, super frio e super focado. É a figura clichê de um japonesão super bom aluno, super que não se preocupa com ninguém. É o cara badass. A gente tem um pouco menos de personagens até que o Final Fantasy VII. A gente tem a Quitches, que é uma Blue Mage, a Selphie, que luta com seus nunchakus super gigantes, Irvine, que é um atirador, Rinoa, que luta com sua cachorrinha Angelo, e o Zell, que é um monk, que luta com seus soquinhos radicais e bermuda super irada dos anos 90. Contando com uma gama de elementos característicos da ficção científica, o universo de Final Fantasy VIII conta com universidades voadoras, milícias estudantis e feiticeiras, uma mistura digna de um samba enredo da Vai Vai. Porém, isso funciona muito bem e é muito bem amarrado no conceito do capítulo Final Fantasy VIII. As vilãs principais é o trio de feiticeiras Adel, Edea e Ultimécia. Não vou revelar em qual ordem e não vou revelar qual é o plot delas. Porém, são as principais vilãs do jogo. A gente tem também um personagem super carismático que é o vilão Seifer, que é o rival do Squall. Como todo bom drama estudantil, o protagonista tem um rival da mesma escola. E é muito legal porque Final Fantasy VIII aborda vários temas de ficção científica, como viagem no tempo, universos paralelos e viagens espaciais. Também tem a questão da compressão temporal, que eu não sei se isso é um termo muito científico, porém eles falam isso o tempo todo no jogo, então eu acho que deve ter algum fundamento científico, porém eu sou apenas um figurinista, não tenho esse embasamento científico todo. E é isso para Final Fantasy VIII, um dos meus capítulos favoritos, que ficou como um patinho feio, pois veio entre dois capítulos muito populares. E a gente vai dar uma pausa por aqui, porque tem muito mais Final Fantasy pra falar até Final Fantasy XV. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui com a gente, a segunda parte deve sair logo logo. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e deixem sua mensagem para o Gnomion Diabetes, que agora está passando um pouco mal, pois não tomou sua insulina durante o vídeo todo. Até mais!